sabe para onde vai o dinheiro dos seus impostos? E o que o governo está fazendo com todo esse dinheiro? Não? Então você tem que assistir esse vídeo. Vem comigo que você vai descobrir. Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. Eu sou o Lucas Rafael. Esse aqui é um canal sobre economia, finanças e investimentos. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu convido você a vasculhar o meu canal, dar uma olhada no conteúdo dos vídeos e, se você curtir, você pode considerar reunir aí sua família e medita: será que eu devo me inscrever nesse canal? Caso a sua decisão seja positiva, não se acanhe em tolar o dedo aí no botão de inscrição e já clica no sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu postar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Tesouro Nacional basicamente é o lugar para onde vai todo o dinheiro do pagamento dos impostos. Então todo o dinheiro que você paga de imposto vai tudo para a conta do Tesouro Nacional. Também arrecada o dinheiro pago no INSS para a Previdência e os dividendos das empresas estatais. Então, o país tem várias fontes de renda e tudo isso vai para o Tesouro Nacional. O que o Tesouro Nacional faz com esse dinheiro? Ele tem que custear as despesas do governo. Só no ano de 2021, a receita líquida do Tesouro Nacional foi de 1 trilhão 203 bilhões 960 milhões de reais. Então veja que é um dinheiro absurdo que o Brasil arrecada e esse dinheiro vai todo para o Tesouro Nacional. Só que, apesar de ele ter arrecadado muito, o Tesouro Nacional também gasta muito. Só no ano passado, ele gastou 1 trilhão 947 bilhões 215 milhões de reais. Ou seja, a gente gasta, isso aí dá uma porcentagem de 61% a mais do que o país recebe. Então, atualmente, o país se encontra nessa situação que é chamada de déficit fiscal, quando o país gasta mais do que arrecada. E isso é um problema que o país está enfrentando desde 2014. Então, desde 2014, o país não tem as contas públicas equilibradas. Ele está gastando muito mais do que ele está arrecadando. E olha que a gente arrecada muito. Para você ter uma ideia, os impostos que a gente paga é 33% do PIB nacional. É como se a gente tivesse trabalhado o país inteiro, de janeiro até abril, simplesmente para pagar impostos. E mesmo com todo esse dinheiro, o governo não tem conseguido cobrir as suas despesas. Mas por que o governo está gastando tanto? Para onde está indo todo esse dinheiro? 34% dos gastos foi com previdência, então pagamentos de aposentadoria, incluindo aquelas aposentadorias absurdas dos militares, todas essas coisas estão incluso ali na previdência. 16% é salários, então 16% dos gastos é salários do funcionalismo público. Isso está incluindo aqueles salários absurdos do legislativo e do judiciário, que é muito maior em comparação com outros países. 36% são despesas obrigatórias, por exemplo, seguro-desemprego, custeios do executivo, legislativo e judiciário, precatórios, gastos com a pandemia, vacina, por exemplo, fundo partidário, fundo eleitoral, tudo isso é despesa obrigatória. O Congresso aprovou a lei e o governo tem que pagar isso. Sobra 14% para o governo. Só que desses 14% que o governo sobra para ele gastar, metade já está comprometida constitucionalmente. Então o governo tem que constitucionalmente dar tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a segurança, etc. Então, no fim, para o governo sobra 7% dos gastos, que é onde o governo pode fazer algum tipo de investimento. Então veja que o orçamento do governo é totalmente comprometido. O país não tem capacidade financeira nenhuma de investir no país. E ainda assim, para as contas fecharem, porque a gente gastou 700 bilhões a mais do que o que a gente arrecadou. Para fechar essa conta, o governo precisa captar mais dinheiro. E como é que o Tesouro Nacional faz isso? Emitindo títulos, aumentando a dívida. Então o governo ele emite lá o título, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado, e o mercado compra esse tesouro dando dinheiro para o governo. Então quem compra esses títulos? Outros países compram títulos do Brasil, bancos compram títulos do Brasil, empresas compram títulos nacionais e pessoas comuns, por exemplo. Pela plataforma do Tesouro Direto, você pode ir lá
e comprar um título. Você está comprando um título de dívida do governo. Só que o governo tem que pagar esse dinheiro, tá? Você está emprestando dinheiro para o governo agora, mas o título vence e na data do vencimento o governo tem que pagar. A dívida do Brasil atualmente está em 5 trilhões 730 bilhões de reais. Então isso é aproximadamente 86% do PIB. Então o Brasil tem uma dívida relativamente alta, uma dívida que a gente precisaria de um PIB nacional quase inteiro para pagar. Ainda a gente está numa situação confortável, porque o país ele tem em caixa, deixa eu achar aqui, ó, um total de 1 trilhão 278 bilhões de reais. Esse dinheiro é mantido em caixa, é o dinheiro que o governo tem justamente para pagar a dívida pública. Então a gente tem um colchão que dá para a gente se manter para pagar a dívida pública por um ano. Então o Brasil está numa situação confortável. Só que o que acontece? Se o país continuar gastando mais do que arrecada, a gente vai ter que tirar desse dinheiro, esse dinheiro para pagar a dívida pública, certo? Ou então aumentar a dívida pública, aumentar desses 80% do PIB para 100% do PIB, 200% do PIB. Se a gente não resolver essa situação de déficit fiscal, que a gente está desde 2014, o país vai se aprofundando cada vez mais a sua dívida. Isso é um problema, porque pode acontecer da dívida ficar tão grande de o país não conseguir pagar. Aí é quando o país entra em default. O que é isso? Calote. O país não paga a dívida pública para você, por exemplo. Você comprou um Tesouro Selic, o governo falou, no ano de 2025 eu vou te pagar de volta. Ele não paga. E aí o que acontece? Quando um país entra em default, ele perde, não consegue mais captar dinheiro de estrangeiro. E a situação do país se degringola. A Argentina está nessa situação dramática. E a Venezuela já foi dessa situação, ela já está lá embaixo. Tudo isso causou pela essa irresponsabilidade dos gastos públicos do governo. Se o Brasil conseguir minimamente regular a situação fiscal, ele vai conseguir ao longo dos próximos anos ir diminuindo a dívida pública. Só que aí isso depende da gente fazer as reformas que o Brasil precisa fazer. Por exemplo, precisa fazer uma reforma tributária. O imposto no Brasil é muito complicado e ele acaba emperrando as empresas. Então o Brasil não cresce por uma questão tributária. Isso ajudaria muito a economia a crescer, aumentar o PIB e diminuir, aumentar a arrecadação e diminuir a dívida pública. Outra reforma que tem que ser feita é a reforma administrativa. Todo o dinheiro dos impostos está indo para custear salários exorbitantes do executivo, legislativo, judiciário. Se não for resolvida essa situação, o Brasil vai continuar gastando mais do que o que arrecada. Então é preciso resolver essa situação. Outra questão é a previdência. Por exemplo, o país só arrecadou do INSS dos trabalhadores 400 bilhões, mas o país tem que pagar 600 bilhões. Então aí, veja a diferença, já tem 200 bilhões que a gente tem que custear de outras fontes. Isso é um esquema de pirâmide, porque a galera vai viver cada vez mais, então a aposentadoria, os custos com a aposentadoria só tendem a crescer e vão ter cada vez menos pessoas trabalhando, porque a população está se envelhecendo. Então, isso gera uma situação de pirâmide. Então, eu não recomendaria você depender do governo para se aposentar. É importante você mesmo construir a sua aposentadoria ao longo da vida, sem depender do governo, porque esse sistema não se equilibra, é uma pirâmide e eventualmente vai colapsar. Por isso que é importante a gente escolher não só um bom presidente, mas também bons deputados e senadores. Afinal, são eles que vão aprovar as leis para fazer as reformas que o país precisa. Além disso, eles têm o poder de barrar o presidente. Se o presidente quiser, por exemplo, entre o Lula, aí o Lula quer lá, eu quero gastar tanto com isso, quero furar o teto de gastos, quero fazer isso, não sei o quê. Se não passar pelo Congresso e o Senado, ele não consegue fazer nada. Então é muito importante a gente eleger pessoas que têm essa visão de responsabilidade. Porque é a mesma coisa na sua família. Se você continuar gastando mais do que o que você ganha de salário, o que vai acontecer com você? Você vai ir para a miséria. É a mesma coisa um país. E no caso de um país, é muito pior, né? Porque vai acabar não só com uma família, mas com todas as famílias do país. Então é importante a gente entender bem essa dinâmica do Tesouro Nacional para a gente saber o que cobrar
das pessoas que nos governam, para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro melhor. Era esse o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham curtido. Eu vou fazer um outro vídeo semelhante a esse, mas falando do Banco Central. Acho que o próximo vídeo que eu fizer eu vou falar do Banco Central. Então fique esperto aí se você curtiu esse. Se quiser saber como funciona o Banco Central, assiste outro vídeo, beleza? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Até mais, galera. Era isso por hoje.